Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 1982. Envolve duas mulheres que nunca se conheceram e elas desapareceram no mesmo dia. A polícia teve muita dificuldade nesse caso e depois de muitos e muitos anos, eles descobriram uma pista muito importante. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais antigos que foram resolvidos através do DNA, enfim, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, eu sempre trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Deixa um comentário dando a sua opinião sobre esse caso, deixa um curtir também, isso é muito importante. Não esquece de ativar o sininho. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Bobbie Jo e Annette. Bobbie Jo foi descrita como uma pessoa de espírito livre e amorosa por quem a conhecia. Ela amava a vida e era feliz onde quer que estivesse, disse sua irmã. A jovem conheceu um homem por quem se apaixonou. Seu nome era Jeff Oberholtzer e eles namoraram por um tempo até que se casaram em 1977. Ambos eram de Racine, no Wisconsin, e se mudaram para as montanhas do Colorado. Eles moravam em uma cidade localizada a cerca de meia hora ao sul de Breckenridge. Na nova cidade, Jeff dirigia uma empresa de consertos de eletrodomésticos e Bobbie Jo trabalhava como recepcionista para uma imobiliária em Breckenridge. Naquela época, era muito comum pegar carona com desconhecidos, e Bobbie Jo fazia isso todos os dias para ir e voltar do trabalho. No dia 6 de janeiro de 1982, Bobbie estava com 29 anos. Como todos os dias, ela saiu para trabalhar às 7h15 da manhã e pegou carona para o trabalho. Por volta das 6 horas da noite, ela ligou para o Jeff e disse que iria a um bar para comemorar sua promoção no emprego com alguns de seus colegas e que logo estaria em casa. Mas o tempo passou e ela nunca voltou. Era mais ou menos meia-noite quando o Jeff percebeu que tinha alguma coisa muito errada. Então, ele foi até o bar onde a sua esposa disse que estaria. As pessoas lá não souberam dizer para onde ela foi, só que ela não estava mais lá. Ele também conversou com alguns amigos dela, mas mesmo assim os amigos também não tinham a menor ideia de onde ela poderia estar. Então ele decidiu que esse era o momento de ir até a delegacia de polícia. Ele foi lá, contou o que aconteceu, mas os policiais falaram que ainda era muito cedo, que tinha passado poucas horas desde que ela foi vista pela última vez. Então eles não poderiam abrir o boletim de ocorrência e que ele teria que esperar mais um pouco. É claro que o Jeff ficou muito desapontado com isso que a polícia falou. Ele sabia que tinha alguma coisa muito errada com sua esposa, mas infelizmente ele teve que voltar para casa e esperar. Por volta das 7h45 do dia seguinte, Jeff recebeu um telefonema de um fazendeiro que havia encontrado a carteira de motorista de Bobbie Jo e o conteúdo de sua carteira em sua propriedade. Jeff e alguns de seus amigos foram até a fazenda para ver se encontravam mais coisas que pudessem ajudar. Estava muito frio naquele dia e nevava. Quando Jeff chegou até a fazenda, ele viu a mochila de sua esposa na neve. Ao se aproximar, ele encontrou a luva de Bobbie Jo coberta de sangue. Um pedaço de roupa suja de sangue também estava por perto. Mas não havia nenhum sinal da jovem. Eles revistaram a Rosier Pass, a rota que Bobbie Jo sempre fazia para ir e voltar do trabalho. Agora os detetives se juntaram às buscas e eles encontraram um chaveiro que pertencia a Bobbie em um estacionamento. Um item estranho também foi encontrado, uma meia laranja, que não pertencia à mulher desaparecida. Ao investigarem um pouco mais, eles encontraram o corpo de Bobbie Jo. O seu corpo estava totalmente vestido e a polícia viu que ela levou um tiro a queima-roupa em seu peito. Jeff estava desesperado, mas mesmo assim, a polícia o considerava o suspeito número 1 do caso. Eles só não sabiam que outra mulher também estava desaparecida e os casos tinham uma forte ligação. Annette Cheney se mudou de Sioux City, no Iowa, um ano antes e se mudou para Breckenridge, no Colorado. Ela adorava estar lá e trabalhava como camareira durante o dia e garçonete à noite. Era uma nova vida para a jovem que estava com 25 anos e ela estava muito feliz nesse momento. No dia 6 de janeiro de 82, o mesmo dia em que Bobbie Jo desapareceu, Annette também desapareceu.
Um colega de trabalho relatou o desaparecimento dela. A irmã mais velha de Annette, chamada Karen, foi notificada de que sua irmã havia desaparecido e viajou imediatamente para o Colorado. Assim como Bob, Annette também sempre pegava carona com desconhecidos. Annette foi vista pela última vez às 4:30 da tarde. Os detetives descobriram que ela havia deixado seu emprego no Holiday Inn e visitado um consultório médico. Depois, pegou carona até uma farmácia para comprar remédios. Na farmácia, ela foi vista conversando com uma mulher não identificada, e essa foi a última vez que ela foi vista com vida. O detetive Hardwick, que também estava cuidando do caso de Bob e Joe, acreditou que os dois casos estavam conectados. Jeff, o marido de Bob e Joe, que era o principal suspeito do assassinato de sua esposa, se apresentou e disse às autoridades onde achava que o corpo de Annette seria encontrado. Sempre tive diferentes premonições durante toda a minha vida. Eu disse a eles que sentia que ela seria encontrada, a apenas 6 quilômetros de minha casa, no dia 4 de julho. Por mais assustador que pareça, Jeff estava certo. O corpo de Annette foi encontrado em 3 de julho de 1982, a apenas 6 quilômetros da casa de Jeff. Um garotinho que estava por lá pescando encontrou o corpo. Assim como Bob e Joe, o corpo de Annette estava totalmente vestido e foi localizado em Sacramento Creek. Ela havia levado um tiro nas costas. A bala saiu pela frente em um ângulo descendente de cerca de 30 graus. A polícia diz que isso poderia significar que ela estava ajoelhada ou fugindo da pessoa que atirou nela. Suas roupas estavam bagunçadas, o zíper de sua calça jeans estava quebrado e seus sapatos estavam com os pés trocados, levando os investigadores a acreditar que ela poderia ter sido violada. No pé esquerdo, notei uma meia laranja, disse o detetive. Eu me lembrei na hora da meia laranja que foi encontrada no topo de Royster Pass, muito perto de onde o corpo de Bob e Joe foi encontrada. Então, provavelmente, a meia que estava perto do corpo de Bob e Joe era de Annette. Ficou claro para a polícia que os dois crimes, com certeza, estavam relacionados. Para o caso ficar ainda mais bizarro, um cartão de visita foi encontrado na jaqueta de Annette, escrito Jeff Oberholtzer. Jeff foi chamado para interrogatório e contou à polícia que se lembrava de ter dado uma carona para Annette em novembro de 1981 e que deu os cartões de visita a todas as pessoas para quem ele dava carona. Isso apenas fortaleceu as suspeitas dos investigadores de que Jeff era o responsável pelas duas mortes. A polícia então perguntou o que ele fez no momento dos crimes e ele não tinha um álibi. Ele apenas deu uma enrolada na polícia e cada vez mais os detetives acreditavam que ele tinha algum envolvimento no caso. Então, eles decidiram fazer um teste do polígrafo com ele para ver se ele seria pego falando alguma mentira para a polícia. Mas ele passou no teste do polígrafo e a polícia não tinha nada para acusá-lo dos dois crimes. Embora Jeff estivesse conectado com as duas mulheres e seu comportamento fosse suspeito, ele acabou sendo inocentado. Seu tipo sanguíneo não correspondia ao sangue encontrado na luva de Bob e Joe e ao pedaço de roupa encontrado nas proximidades. Além disso, conforme a tecnologia de DNA avançava, seu DNA não bateu com o encontrado nas cenas dos crimes. A polícia confirmou que o assassino tirou a vida de Annette primeiro e depois foi atrás de sua segunda vítima, que foi a Bob e Joe. Durante muitos anos, Jeff foi o principal suspeito do caso, e ele, é claro, estava muito chateado com isso, pois acreditava que a polícia estava perdendo tempo tentando incriminá-lo, ao invés de procurar por mais pistas. Jeff acreditava que Bob foi morta por alguém que ela conhecia. A polícia investigou vários suspeitos diferentes nesse caso. Um deles era um motorista de táxi chamado Thomas Edward Luther, que agrediu e abusou de uma jovem que pedia carona depois de pegá-la em Breckenridge, em fevereiro de 82. Enquanto estava na prisão, ele supostamente se gabou de ser o responsável pelos assassinatos. Segundo a namorada, ele não voltou para casa na noite dos crimes. Ele também mentiu para os investigadores e disse que estava trabalhando no momento. Mas a polícia não encontrou nada que ligasse ele aos crimes. Mais um suspeito no caso foi Henry Lee Lucas, mas a polícia também não encontrou nada que ligasse ele aos crimes. Apareceu mais um suspeito, chamado Tracy Petrocelli. Ele assassinou sua noiva em 1981 e partiu para uma onda de crimes em vários estados. Durante esse tempo, ele ficou no local de trabalho de Annette, o Holiday Inn. Mas nada foi descoberto que o ligasse ao crime. Décadas se passaram.
levando os investigadores a acreditar que os avanços do DNA eram sua única aposta para resolver o caso. Uma amostra de DNA da investigação de Bob Joe foi enviada para uma empresa em Denver, que administra o DNA da cena do crime por meio de bancos de dados públicos de genealogia. Em 9 de janeiro de 2021, recebi um telefonema deles, dizendo que eles tinham 2 nomes para mim, disse a detetive Wendy Kipple. Não havia uma, mas 2 correspondências possíveis para o sangue encontrado na luva de Bob Joe e o tecido encontrado na cena do crime. Alan Phillips e Bruce Phillips foram os nomes fornecidos. Alan Lee Phillips, então com 69 anos, e seu irmão mais velho, Bruce Phillips, tornaram-se os principais suspeitos dos crimes. Bruce foi o primeiro a ser interrogado pela detetive. Ele disse que nunca morou no Colorado, mas seu irmão, sim. Quando Andy investigou mais, ele descobriu que Alan morava aos arredores de Breckenridge. Alan se casou 3 vezes e tinha 2 enteados e uma filha. Revendo o caso, o Andy viu que quase uma década antes dos assassinatos de Annette e Bob Joe, ele havia sido condenado por agressão e roubo. Alan, então, nessa época estava com 22 anos. Ele admitiu também ter pegado uma mulher que estava pedindo carona em Breckenridge e agredido em uma cabana vazia. Em sua confissão, o Andy leu como Alan disse que pegou a mulher fora de Breckenridge e deu a ela uma carona até Fairplay, cerca de 37 quilômetros ao sul. Ele parou em uma cabana vazia ao longo da estrada e puxou a garota de seu carro. Ele então pegou uma pedra e a usou para acertá-la várias vezes. A jovem conseguiu convencer Alan a deixá-la sair, e mais tarde ela o denunciou para a polícia. Alan Phillips cumpriu 6 meses de prisão pelo crime. O Andy também descobriu que o nome de Alan surgiu em um duplo assassinato em 2005, quando uma pista foi aberta para Crime Stoppers. Em janeiro de 2021, a polícia começou a vigiar Alan em uma tentativa de conseguir o seu DNA. O Alan era muito cuidadoso, parecia que ele sabia que a polícia estava atrás dele, então ele praticamente não jogava nada fora, cuidava ali muito o que ele estava fazendo para a polícia não pegar o seu DNA. Mas um dia, ele talvez acabou se esquecendo disso, tomou uma latinha de refrigerante e jogou no lixo. A polícia foi lá, pegou a latinha, coletou o DNA e sim, deu uma correspondência de 100%. Com certeza, ele era o assassino que tirou a vida de Bob Joe e Annette. Alan Phillips recebeu 2 acusações de assassinato em 1º grau, sequestro e agressão. Ele alegou ser inocente. Os investigadores suspeitam que Alan pode estar envolvido em outros crimes em todo o Colorado. Curiosamente, descobriu-se que na mesma noite dos assassinatos, ele foi resgatado depois que seu caminhão ficou preso na neve. Arranhões foram notados em seu rosto, mas ele afirma que acabou escorregando e caiu na neve, por isso que ele estava com os machucados. Acredita-se que ele tenha ficado preso ali, logo após cometer os assassinatos. Em setembro de 2022, Alan Phillips foi a julgamento. Como esperado, os advogados de defesa estavam prontos para lançar dúvidas sobre as evidências de DNA e colocar a culpa em Jeff Oberholzer, pelo assassinato de sua esposa Annette. Em 15 de setembro, um júri condenou Alan por todas as 8 acusações, incluindo assassinato em 1º grau e assassinato em 1º grau, envolvendo sequestro e roubo. Em 7 de novembro, ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Apenas alguns meses depois, em fevereiro de 2023, ele morreu na prisão, aos 72 anos. Não disseram qual foi a causa de sua morte. Infelizmente, o irmão de Bob, chamado Kelly, e o seu pai, Thomas, faleceram antes que o caso fosse resolvido. 39 anos de inferno é como a mãe de Annette, Eileen Franklin, de 88 anos, descreveu sua espera por justiça. Ela nunca pensou que viveria o suficiente para descobrir a identidade do homem que matou sua filha. Achei que talvez fosse embora antes de encerrar esse caso. Então, na verdade, estou pronta para ir quando chegar a minha hora, disse a sua mãe. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês. A gente, conhecendo essa história, parece muito que o Jeff é o responsável, porque era sua esposa e também o cartão de visita dele foi encontrado na jaqueta que a Annette usava. Então, com certeza, isso foi uma coincidência muito grande que aconteceu e quase que ele foi preso, porque realmente parecia muito que ele era o responsável. Mas depois de muitos anos, o DNA provou que
ele não tinha nada a ver com isso e que era realmente o Alan Phillips. Ele escapou por vários anos, ficando, né, de fora da prisão, aproveitando sua vida, mas felizmente a justiça apareceu. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.